O consumismo te faz refém do que você compra. As emoções te fazem reféns daquilo que você sente. Um dia você está de bom humor, parece que o mundo é colorido. Um dia você está de mau humor, parece que tudo perdeu a cor. A fé é um convite para governarmos as nossas emoções. Eu sou feliz independente do que eu tenho, eu sou feliz independente do que eu sinto, porque eu escolhi caminhar com aquele que pode todas as coisas. É o que o salmista diz: mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal nenhum eu temerei, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. O salmista está dizendo: eu posso estar em ambiente de morte, mas ainda assim eu sei quem me guarda e quem me guia. Eu posso estar em meio a tempos difíceis, mas eu sei que tudo é possível para o Deus que eu sirvo. Você pode declarar isso com autoridade para a gente começar essa mensagem? Diga: Jesus, eu creio que você é a minha alegria, você é a minha fonte de provisão, você é o meu refúgio, socorro presente na hora da angústia. Diga: eu não dependo de mais nada senão do Senhor. Declare com autoridade, irmão. Diga: o Senhor é suficiente. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Jesus é suficiente. Eu quero pregar hoje, e a gente começa uma série aos domingos, que o tema dessa série é reinando sobre o caos. Não sei se você já percebeu, mas parece que a gente acaba de sair de uma pandemia e está entrando numa terceira guerra mundial. Eu estou rindo para não chorar, porque se há 4 anos atrás alguém dissesse que essa seria a próxima década, algumas pessoas não celebrariam mais a virada do ano, de 2018 para 2019. Ia ter quem ia tentar fazer o tempo parar. Se você soubesse que 2019 carregava um vírus, 2020 um lockdown, 2021 uma variante, 2022 a eminência de uma terceira guerra mundial, talvez a tua expectativa não seria tão grande nos anos que estavam surgindo. Mas eu quero te lembrar que, independente do que o calendário carrega, nos céus existe uma agenda que já foi estipulada. O salmista diz: o Senhor conhece cada um dos meus dias, e Ele já escreveu no seu livro antes de qualquer um deles existir. Então eu tenho que ter um entendimento que, a despeito da agenda do Putin, existe uma agenda de Deus. A despeito da agenda da OMS, existe uma agenda de Deus. A despeito da agenda do Biden, existe uma agenda de Deus. O problema é que a gente sabe disso, mas muitas vezes encara a nossa semana como se a gente não soubesse. Fica à espera de um novo movimento da Rússia para saber se a gente vai ficar mais tranquilo ou desesperado. Fica esperando por uma anistia do Biden para saber se as portas da nação vão se abrir ou se fechar em definitivo. Fica esperando uma nova notícia sobre as variantes ou se o Covid acabou, para saber se a gente vai ficar mais tranquilo ou se a gente vai continuar com o medo. Irmão, o medo, a crise, a angústia, as pestes, o homem sanguinário, as guerras, a fome, isso sempre existiu. O que a gente precisa entender é que caminhar por fé não significa se alienar do que está acontecendo ou criar uma realidade paralela. Caminhar por fé significa andar por uma realidade superior. Quando eu vou ao domingo cumprir uma tabela num dia da semana, eu estou encarando o evangelho como uma realidade paralela. Eu tenho a minha vida secular e eu tenho a minha vida sobrenatural. Então durante a semana eu faço do meu jeito, no domingo eu tento do jeito de Deus. Durante a semana eu busco os meus atalhos, no domingo eu busco os caminhos de Deus. Irmão, isso é construir um puxadinho ao lado da morada que Deus tem para mim. Deus não quer que eu construa algo com Ele no domingo e construa algo sem Ele durante a minha semana. Deus não quer que a gente feche os olhos e declare que Ele é suficiente no domingo, mas tenha dúvida quando chegar um invoice na segunda-feira. Irmão, a caminhada que Deus tem para nós, a jornada que Deus tem para nós, não é uma jornada paralela. Declare comigo, diga: não é uma jornada paralela, é uma realidade superior. Irmão, caminhar com Jesus é entender que as palavras que saem da boca dele são superiores a qualquer palavra que já tenha saído do inferno contra mim. O inferno pode dizer câncer,
mas a palavra de Jesus, a Bíblia diz que o nome dele tem plenitude, autoridade, governo acima de todo outro nome. Então entenda, por mais que exista uma autoridade e um nome natural, existe no nome dele uma autoridade que é sobrenatural. O nome de Jesus é mais poderoso que o câncer, o nome de Jesus é mais poderoso do que a Rússia, o nome de Jesus é mais poderoso do que as guerras, o nome de Jesus é mais poderoso do que o Biden. O nome de Jesus está acima de qualquer presidente, ou governo, ou crise, ou tempestade, ou variante, ou doença, ou vírus. Irmão, o nome de Jesus é nome sobre todo nome. Você crê nisso? Foi dado a ele, foi depositado nele, foi confiado a ele a plenitude sobre todas as coisas, inclusive a primogenitura dentre os mortos, para que em tudo ele tenha soberania. Irmão, Deus deu para Jesus a plenitude e o governo e a primícia e a primeira parte e a autoridade sobre todas as coisas. Então ele morre como o único filho de Deus e ressuscita como o primeiro de muitos. Morre como unigênito, ressuscita como primogênito. Deus pega Jesus como um exemplo, ele é o primeiro, mas eu quero te lembrar que ele é o primeiro de muitos. A Bíblia diz que quando ele está sendo batizado, os céus se abrem, o Espírito repousa sobre ele. Irmão, isso é tão emblemático, isso é tão simbólico, isso é tão poderoso, porque até aquele momento, até a nova aliança se estabelecer, o Espírito de Deus visitava a criação. Então um homem que era separado por Deus, um rei ou um sacerdote, alguém com uma função específica, recebia uma visitação do Espírito de Deus, e ele tinha aquela porção do Espírito para fazer algo. Mas na nova aliança o Espírito não visita mais a criação, agora o Espírito repousa sobre ela. O Espírito repousa sobre a criação, porque agora você não recebeu uma porção do Espírito para fazer, você recebeu o Espírito para se tornar algo. Você é o Jesus que ficou por aqui. Eu sei que essa afirmação pode parecer confusa, mas se a gente fosse traduzir o comissionamento, o ministério da reconciliação, as obras maiores que Jesus disse que nós faríamos, nada mais é do que nós nos tornarmos o Jesus que ficou por aqui. Cristo em nós, a esperança da glória. André, o que isso tem a ver com a mensagem? Irmão, quando os discípulos viram uma tempestade, se desesperaram, mas Jesus dormia enquanto ela acontecia. O mundo precisa olhar para a igreja e ver o nosso coração em paz, independente da altura das ondas ao nosso redor. O mundo precisa buscar na igreja soluções em meio ao mundo caótico. O mundo precisa buscar nos líderes levantados por Deus uma palavra de paz em meio ao medo, uma palavra de esperança em meio a tudo que está acontecendo. Irmão, nós não fomos chamados por Deus para sermos levantados como profetas do juízo, mas como ministros da graça. O mundo precisa olhar para nós e saber que existe uma esperança viva, e ela tem um nome. Há um mês atrás a CNN Brasil me convidou para participar de um painel. Talvez você que é membro da igreja acompanhou, a gente colocou o link ao vivo no nosso grupo do WhatsApp. Eu acho que está no canal do CNN Brasil ainda, se você pesquisar lá. Me convidaram um rabino, convidaram um padre, convidaram um líder de religião afro. E a pergunta que fizeram para cada líder religioso era: qual é a sua expectativa em 2022? Eu já comecei estabelecendo em primeiro lugar aquilo que deve ter o primeiro lugar. Eu falei: a esperança tem um nome. A esperança tem um nome, se chama Jesus. E é por isso que o nosso coração pode permanecer em paz, independente do que está acontecendo lá fora, porque enquanto a esperança viva estiver de pé, a nossa casa estará também. Enquanto Jesus for aquele que guarda a minha casa, irmão, pode se levantar o que for, pode vir o que for, do jeito que for, na dimensão que for, na intensidade que for, se Deus é por nós, agindo Deus em nosso favor. Teve uma família que saiu da nossa igreja um tempo atrás e falou com um dos nossos líderes: cara, eu amo o pastor André, eu amo o coração dele, mas as pregações dele são sempre tão positivas, parece que tudo sempre vai ficar bem. Pois é, it's true, é verdade.
tudo vai ficar bem para aqueles que estão firmados na rocha inabalável. A Bíblia fala a respeito disso. A única forma de eu desacreditar esse princípio é se eu desacreditar que a Bíblia é a palavra de Deus imutável. É se eu começar a ter dúvidas de que todas as coisas vão passar, mas que a palavra dele não vai passar, porque a palavra de Deus diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se... Uai, seu app de vídeos curtos.